resistência àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. O futuro tem vários nomes: para os fracos, inalcançável; para os temerosos, desconhecido; para os valentes, oportunidades. O passado e o futuro sempre nos parecem melhores, o presente é sempre pior. Dale Carnegie nos ensina: se você quer se preparar para o futuro, concentre toda a sua motivação, todas as suas energias na realização perfeita do trabalho de nós. Cada um de nós tem a sua realidade, tem a sua verdade. Para discutirmos sobre o tema, estamos convidando personalidades com as quais conversaremos sobre o nosso futuro. Já temos uma identificação: Melissa, minha nora. Mel Cardoso, 5 filhos, cristã, atuante, ativista da Igreja Católica, atuando em diversas pastorais na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Né? Uma coisa me chamou aqui muita atenção do que eu li sobre você. Sua maior motivação está na percepção de que o melhor do indivíduo se perpetua e se potencializa na coletividade. Professora por vocação, professora de História, né? E especializada em gestão inteligente. Em gestão de cidades inteligentes. Então, antes de começar qualquer coisa, Rio Bonito é uma cidade inteligente? Na perspectiva dos índices, né, a gente tem um diagnóstico que a gente faz para a gente classificar, né, a cidade, se ela é inteligente ou não. Geralmente as pessoas pensam que é Wi-Fi na rua, né, Wi-Fi público, pensam que é tecnologia, mas existem mais de 400 índices que a gente avalia para fazer a pontuação da cidade, para que ela possa, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ela pleitear as mais de 400 fontes de conhecimento do governo federal das cidades que tendem a cumprir as metas da Agenda 2030 da ONU dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a cidade inteligente é aquela que está nessa perspectiva de cumprimento desses objetivos e ela tem graus. Então, você pode começar com as metas simples, né, metas mais ousadas, a médio prazo, e metas a longo prazo. Então, esses índices, eles avaliam em que momento você está, a curto, médio e longo prazo, nesse cumprimento de metas dos 17. Qual o momento do Ele está a longo de 5 anos. A gente está muito longe. Ou seja, não somos entendidos. Dos 17 objetivos, nós não temos, porque primeiro ponto é você ter os planos municipais, 44. O Bonito tem 2 planos municipais, que é o de educação, né? E é o plano que a gente tem muito mal elaborado, que é o plano diretor. A gente não tem plano de resíduos, a gente não tem plano de desenvolvimento econômico, a gente não tem plano de mobilidade urbana. Então, a maioria dos planos municipais, nós não temos. E um dos quesitos fundamentais numa cidade, caminhar, né, na cidade que temos, para a cidade que queremos, que é o objetivo da cidade inteligente, é você definir a rota. Como você vai chegar na cidade que você quer. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade que tem qualidade de vida para quem vive na cidade. Então, quando você fala de cidade inteligente, não é só a tecnologia, porque muitas pessoas elas não têm acesso à tecnologia, mas elas precisam de transporte, elas precisam de escola, elas precisam de hospital. Então, assim, a cidade inteligente ela visa atender as necessidades e gerar qualidade de vida. O serviço público ele é eficiente para que ele atenda a população de maneira qualitativa. Bom, aproveitando que nisso daí, o Rio Bonito tem, pelo menos, iniciou um projeto de educação, aproveitando sua formação educadora, acreditando que a educação transforma as pessoas, eu
comecei a refletir. Por exemplo, se a gente, vamos pensar em 2011, foi um ano muito ruim, e teve um marco ruim, porque houve aquela invasão na escola de Realengo, onde um rapaz matou 12 crianças, feriu, mas não sei quanto. Antes da pandemia, passou a pandemia, de 2022 para cá, são mais de 10 eventos violentos dentro da escola. E uma coisa que chamou a atenção, a grande maioria é ex-aluno. Então, o que está acontecendo com a educação? A educação não está conseguindo acompanhar, o mundo está do jeito que está evoluindo, bem ou mal, mas está evoluindo, está perdendo a sua guerra com a internet, os professores não estão sabendo lidar com isso, os pais estão abandonando, as crianças jogam na escola e vocês se virem aí com eles, porque eu não tenho tempo, né? O governo também, principalmente na escola pública, os professores mal remunerados, falta de equipamento, falta de estrutura. O que está acontecendo? E outra coisa, nós somos reativos. Começou isso, hoje o ministro da Justiça estava falando destinou 150 milhões para tratar de um grupo interministerial tratar desse assunto da segurança nas escolas. Já estão pensando em segurança armada, estão pensando em treinar as pessoas, os professores, em luta corporal para desarmar o atacante. E aí? Eu quero começar pensando no que é a escola, né? Qual a função social da escola? Quando a gente entende qual é a função da escola, e a gente entende também que, diante de uma situação de desespero, né, de caos, de pânico, a sociedade ela quer uma resposta imediata. E geralmente respostas imediatas, elas tendem a não ter uma eficiência a longo prazo. É porque a gente está lidando com uma situação que é muito nova, embora a gente tenha, como você citou, vários casos. O que eu quero lembrar é que, sim, a gente precisa ter serenidade para a gente não tornar a escola, que é um ambiente de liberdade de pensamento, de socialização, onde as crianças elas não aprendem só saberes cognitivos, elas estão ali também se relacionando, se socializando, tendo novas experiências, sendo levadas e fomentadas ao conhecimento, ao aprendizado. A gente não pode reduzir a escola a um presídio, a um internato. Né? A gente entende o lado dos pais, né, de ter mais segurança, mas por outro lado também a gente também tem que ter a serenidade de que quem são os adultos desse processo? E sendo adulto do processo, a gente precisa entender como a gente tem na nossa casa com os nossos filhos. Né? A gente precisa ter na nossa casa um ambiente de acolhimento, um ambiente de respeito às regras. A gente tem visto muitos pais se recuando na privacidade do filho. Quanto à internet, como que está a sua privacidade com o seu filho? Você tem respeitado tanto a privacidade ao ponto de você não saber com quem ele anda, com quem ele fala, com quem que ele se relaciona, o que ele leva na mochila da escola? Agora não precisa sair de casa, né? Só ficar trancado dentro do quarto. Hoje isso é uma pesquisa que os jovens estão ficando 89 minutos, né, no TikTok, em rede social, quase 1h30. E a cognição está mais, a gente tem recebido alunos mais cansados cognitivamente. Então, o que eu penso disso? A gente precisa ter serenidade para que a gente possa responder à sociedade, mas ao mesmo tempo entendendo o papel da escola, o papel, né, que a escola tem na função social, na coletividade, na cidadania, na aprendizagem, e se colocar como instituição que a gente tem visto também, desde 2014 para cá, um ataque à escola. Esses ataques físicos que a escola está tendo hoje, ele é uma consequência de um ataque moral, de um ataque institucional, de um ataque aos professores. A escola virou local que ensinava pornografia, que tinha uma cartilha que ensinava ideologia de gênero, que os professores eram doutrinadores, escolas sem partido, escolas que doutrinavam, escolas que de alguma forma, banheiro unissex. A escola foi sendo atacada. E aí eu não quero mais meu filho na escola, vou ensinar meu filho em casa, é homeschooling. Então a escola teve uma série de ataques morais, institucionais, que culminaram hoje na escola num ambiente perigoso. Não é mais só perigoso intelectualmente,
Agora também é perigoso, né, fisicamente na questão da segurança. Então esse ataque, ele também, a gente precisa refletir de uma maneira mais ampla. O fato de serem, na sua maioria, ex-alunos, ou até alunos, isso é coincidência ou é consequência? É método. Essas pessoas saem, elas não foram acolhidas como elas achavam que deveriam ser na escola. A escola virou para ela um local opressor, um local que ela não foi acolhida. Muitos deles sofrem, né, casos de bullying, casos de opressão. Então a escola para ele era um ambiente relativamente ruim. E aí ele escuta que a escola é doutrinadora, que a escola é um ambiente que cerceia a liberdade dele, que a escola quer doutrinar ele, que a escola quer ensinar pornografia para ele, que é melhor ele ficar em casa. Esse conjunto de ideias numa mente doentia, doente mesmo, essas pessoas elas estão doentes, socialmente falando, psicologicamente falando. Se você fala isso com uma pessoa ajustada emocionalmente, equilibrada emocionalmente, ela vai refletir, ela vai guardar o que é bom, ela vai tomar certos cuidados, mas uma pessoa que tem distúrbios psicológicos, ela entende aquilo ali como um ambiente que não pode fazer com os outros o que fez com ela. Isso. E aí ela começa a atacar a escola, porque a escola não pode mais produzir aquele sentimento opressor que ela tem. E os professores, como eles se colocam nisso daí? É uma vulnerabilidade enorme. É muita vulnerabilidade. Não são treinados para isso, não são capacitados a isso. Nem a escola é lugar para isso, né? Mas como eles têm um contato muito grande, é o primeiro alarme dado ali. Vamos pensar assim, né? E talvez o pai lá ou a mãe não enxergam ou não querem enxergar. Mas o professor está capacitado a fazer esse acolhimento, a fazer essas coisas. O professor de modo geral. Nessa situação de hoje? Eu acho que a gente tem que pensar no professor pedagogicamente nesse processo. Como é que a gente pode agir nesse processo? Acolhendo, né? A gente tem muitos casos de alunos que têm distorção na escola pública, séria idade, está fora da idade para aquela série. Então a gente usa crianças muito velhas com crianças muito novas. Então essa distorção é um ambiente também, né, difícil de pedagógico. Então o que eu penso? Que a escola é um ambiente de pensar a criança no ser e no saber. Segurança é uma questão de Estado. É do portão da escola para fora. Do portão da escola para dentro é uma instituição do saber, do ser. Né? Se você fala que tem ser, vamos esquecer o saber um pouquinho, o ser, e a criança ou o adolescente tem a mente doentia, o ser é doente. A professora consegue perceber isso? Então, eu quero pensar dessa maneira. A gente recebe um aluno, a gente precisa ter um olhar, se ele está bem, se ele chegou bem. Um aluno que pratica um ato desse, muito antes ele deu sinais disso. Ele pediu ajuda de alguma forma. E a gente precisa ter um olhar atento, e eu acho que isso é importante. Hoje tem uma lei que exige que tenham profissionais da área da psicologia dentro das escolas, porque a gente precisa encaminhar essas crianças, que a gente consegue perceber que tem uma dificuldade de socialização, que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem uma dificuldade de se expressar, né? que tem dificuldade de estar num ambiente com mais pessoas. Então, a gente precisa hoje, aí falando como professora, ter um olhar não só do saber acadêmico, mas também na formação do ser. Porque quando você olha aquela pessoa como um indivíduo que tem limitações, mas que está ali na escola e que passa pela sua mão, tem crianças que estão na escola, que convivem mais com os professores do que os próprios pais. Quando o pai chega de noite, quando ele sai de manhã, a criança está dormindo, quando ele chega, a criança está dormindo. Né? Então, assim, ele passa mais tempo com a tia da escola. Muitos são de tia mesmo, tem essa afinidade. Então, ter esse calor humano, ter essa visão, esse olhar acolhedor, para que a gente consiga, nesse percurso da criança na escola, a gente consiga ajudá-la, a socorrê-la nesse momento que ela está vivendo e que ela não tem resposta, porque ela está pedindo socorro. Às vezes um ato brutal desse é um pedido de socorro que não foi atendido lá atrás. A escola pública tem condição de fazer isso? Então, hoje a gente tem, tanto no Estado quanto em alguns municípios, em Tanguá a gente tem, no Estado a gente tem, nas escolas estaduais aqui a gente tem, que é essa política pública de ter psicólogos
que atendem os alunos. Psicológica para dizer o que o aluno tem ou não tem psicologicamente. Eu posso fazer uma análise de maneira específica sobre a minha disciplina, nem das outras eu posso, né? Porque eu sou uma professora especialista na minha disciplina, né? E até esse termo, né, que a gente usa, disciplina, as áreas do saber, será que elas passaram a existir para disciplinar as pessoas? Para dar disciplina a elas? Então isso tudo é questionável hoje e precisa ser questionado. O que a gente não pode querer, com uma imposição de um imediatismo, a gente responder com medidas que são pertinentes ao Estado. Quem tem que garantir a segurança do indivíduo é o Estado, não é a escola. A escola tem uma função que é totalmente diferente. A gente pode fazer a nossa parte do portão para dentro, trancar o portão, colocar uma câmera, né, ter protocolos de segurança. Se acontecer isso, a gente faz isso. Agora, segurança, prover a segurança, isso é do Estado. Segurança armada dentro da escola, eu acho que eu não acredito. Mas se der um tiroteio, morre mais gente. Então, e você pensa uma pessoa que está ali na frente da escola com segurança. Se chegar alguém armado ali, o que ele pode fazer? Nada, contra surpresa não há defesa. É isso aí, é uma linha de surpresa. E assim, e diante dessas situações, a gente tem que ter paz, serenidade, para que a gente possa responder, né, da maneira que a sociedade quer, mas entendendo que são papéis diferentes. De uma forma adequada, entendendo o problema, porque não é só o caso de polícia, né? É caso de polícia também. E começa em casa. Pois é. Começa com o seu filho, você olhando para o seu filho, você acompanhando o seu filho, você escutando. Às vezes o silêncio que está dentro de casa, que ele está no celular, é um silêncio que precisa ser falado. Né? Então, assim, comunidade, professor, escola, Estado, né? Fazendo um trabalho conjunto para que a gente olhe a juventude, né? Que a gente não perca, a gente não pode desistir. A gente tem muitos casos de pais que desistiram dos seus filhos. Desistiram em que sentido? Não adianta falar, eu já cansei de falar com você. A gente não pode desistir. A gente vai falar, e a gente não pode desistir. Porque o nosso futuro depende dessa garotada que está chegando. Com certeza, com certeza. E está chegando para o município, para atuar no nosso município. Então a gente não pode desistir. Eu como professora, e como convicção que tenho da profissão que tenho, que exerço, eu não desisto nunca. Eu acho que hoje mesmo eu estava lá em Tanguá e eles estão chamando de processo seletivo, eu recebi uma aluna minha. Isso é muito assim, gratificante quando você vê que você teve um papel importante na formação de alguém que está hoje formando outro alguém. Sabe, é uma profissão que merece respeito, né? A gente precisa colocar os pingos nos is. O que é fato, o que é opinião, o que é informação, o que é falsa informação. Isso está num barulho tão grande na sociedade que virou uma coisa só, uma massa que todo mundo bate e cresce, e a gente precisa ter serenidade para a gente entender o que é fato disso, o que é opinião de quem não está dentro da escola, de quem está dentro da escola, né? O que é uma informação, o que é uma informação falsa. A gente precisa ensinar os alunos a essa questão midiática, eles precisam saber onde buscar e checar. A gente viralizar um monte de vídeos de fake news. Se nós tivéssemos alunos, né, suficientemente treinados a checar a informação, aonde a gente chega uma informação, como checar uma informação, talvez 70% do problema que a gente teve na segunda-feira na nossa cidade, nós não teríamos. Então, diante dessas novas tecnologias, a gente precisa treinar os nossos filhos e os nossos alunos para que eles possam recorrer à informação segura e como checar aquela informação que ele está recebendo, se ela é realmente uma informação verdadeira. Agora, a prefeito, tá? Mas estrutura qual não é bonito, qualquer um prefeito. Ele tem condição de fazer isso, de implantar isso, ou seria necessário vir de cima uma coordenação para ter uma política de todos? Porque eu não sei se você lembra uma eleição da SEC que o Cristóvão Buarque foi candidato. Ele dizia uma coisa que vai ser muito interessante. Se o Banco do Brasil pode ter propaganda em tudo quanto é cidade, por que a gente não pode ter em cada escola a mesma coisa? Né? Quer dizer, o governo federal tendo a coordenação, porque eu não acredito que o prefeito
consiga fazer isso só. Está em Tanguatem. Ele vai conseguir? Pode estar no melhor propósito do mundo e não tem os meios. Chega uma hora, vai pensar na eleição, vai pensar não sei o que, aí corta tudo, para. O grande problema nosso na administração pública é a falta de continuidade. Como você está falando, pensando na campanha, o próximo que vier, se está dando certo é do outro, então tem que acabar, não posso dar continuidade. Então, esse problema, as pessoas não entendem que a administração pública é um contínuo. Graças a Deus, lá em Tanguá, eu trabalho lá desde 2008, a gente tem uma política pública de educação que é continuada, que é contínua. E a gente está elaborando um plano para a gente dar educação midiática para os nossos alunos, para que eles tenham, de fato, a plena certeza de que o que eles estão recebendo na mão, no telefone, no smartphone, se aquela informação ela é fato, se ela é uma falsa informação ou se ela é uma opinião de alguém. Porque isso é completamente diferente. E a gente precisa, isso é uma habilidade, isso precisa ser trabalhada para que a gente possa desenvolver nos nossos alunos uma competência e uma habilidade capaz. Esse é o grande papel da escola. Você recebe ensinar, recebe uma informação, qualquer que seja ela, na sua cabecinha você trabalha aquela informação, avalia, analisa e vê se do outro lado sai algum conhecimento ou não sai nada. Isso aqui não me serve, isso não é ensinado, né? É porque hoje a gente tem milhões de informações. A gente tem a rede social na nossa mão, a gente tem Google, a gente tem diversas ferramentas de acesso à informação. O que a gente precisa é treinar os nossos alunos, treinar a sociedade também, para diante daquela informação que é milhares, que são milhares, a gente consiga compreender o que é fato, o que é opinião. Eu estou batendo nessa tecla porque isso é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, né? Para que você não hoje o seu filho está recebendo uma enxurrada de informação. Muitas delas são inúteis, muitas delas cansam a cognição e a criança chega na escola e não consegue aprender. E eu te carrego para o outro lado, consegue pegar uma coisinha e acaba voltando você para uma outra realidade, um outro olhar. Então, senta com o seu filho, mostre para ele aonde que ele pode checar uma informação, né? Passe esse caminho com ele do que é uma informação, do que é uma opinião, né? Porque às vezes você pode ter várias pessoas com opiniões diferentes. Isso, a opinião é livre. Agora, a gente tem uma educação do portão de casa para dentro, é a minha opinião, é a minha formação, é o que eu acho que é certo, eu vou educar os meus filhos. Podem ter pessoas que pensem diferentes, mas do portão para dentro, a minha concepção de formação é que vai dizer para os meus filhos o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? E aí, do portão para fora, eles vão ter relações sociais em que eles têm princípios. E quem dá isso é o pai e a mãe em casa. A escola precisa dar a formação e a competência e desenvolver habilidades para que ele tenha, né, diante dos fatos, diante das informações, clareza, mesmo com uma idade que seja. Entende? Esse problema é tão complexo que eu vou me convidar para uma outra conversa só sobre isso. Tá bom. Porque eu queria passar a gente tem que conversar horas aqui sobre isso. Educação é muito bom. Muito bom. Você foi candidato a prefeito. E eu vi lá na internet, coragem para mudar, mudar é possível. Muda de bonito. Por que a gente precisa mudar para de bonito? E como que a gente muda? Porque tem que mudar, tem que fazer. Tá bom, como é que você faz isso? Primeiro, eu acho que a mudança, ela precisa ser de conceitual. A gente tem uma cidade que foi protagonista, né, que tem, né, que está na BR, que tem um potencial enorme e que tem visões, né, que são sempre de grupos políticos. E esses grupos políticos, cada um a seu modo, cada um com a sua visão de mundo, pensaram o Rio Bonito no seu tempo. Eu não posso hoje, no meu tempo, com a experiência política que eu tenho, que não é a mesma deles, pensar Rio Bonito da mesma forma. Então, eu acho que Rio Bonito precisa ter, o que falta para Rio Bonito é planejamento, é visão da onde eu quero chegar. É aquilo que eu estava falando para você, a gente precisa do diagnóstico. Todo mundo sabe a cidade que nós temos. Você pode perguntar para qualquer criança,
para qualquer adolescente, ele vai te dizer o que falta para ele. Se você perguntar para o comerciante, ele vai dizer o que falta para ele. Se você perguntar para um adolescente, para um jovem que está terminando o ensino médio, ele vai dizer para você o que falta. Se você perguntar para uma senhora idosa, ela vai te dizer o que falta. Então todo mundo tem a sua visão de mundo e vive nessa cidade. Quando eu falo de coletividade, eu recebi para o meu plano de governo 3.270 contribuições. Eu espalhei na minha sala e eu fiz o meu plano de governo baseado nas demandas das pessoas. Porque a minha visão de mundo, da onde eu moro, da onde eu trabalho, o que eu exerço, o meu ativismo é 1% da vivência das pessoas na sociedade. Então, quando eu falo de mudança, é mesmo de perspectiva. É de você fazer uma cidade com as pessoas. Você vai falar de comércio, de renda, você vai falar de emprego, como que você não vai participar? Os comerciantes, os que geram emprego. Né? E aí a gente tem aqui em Rio Bonito uma péssima mania, né, dos candidatos. Quando eles são candidatos, eles sentam com a CIB, eles sentam com a CDL, eles sentam com as lideranças políticas, eles sentam com todo mundo. Todo mundo é importante. Ele senta na cadeira, ninguém mais é importante. Esquece que ele recebeu demandas. Ele recebeu demandas daquele grupo social. Ele recebeu expectativas. Ele criou expectativas. Então, quando a gente fala de coragem para mudar, é essa perspectiva. Será que a gente vai continuar fazendo política sentado antes e depois que senta na cadeira? Aqueles grupos políticos, aqueles grupos sociais, eles são inexistentes, eles deixam de ter a importância que levou o candidato a sentar com aquele grupo e a ouvir as demandas. Isso que a gente tem visto há muito tempo aqui. Então, assim, a minha perspectiva, quando eu fui candidata, é a gente pensar a cidade com quem vive na cidade, com quem depende da cidade, com quem gera emprego na cidade. E foi um pouquinho do que a gente experimentou. A ideia era fazer esse debate político, né, lá em 2020. Provocação. 3.270 contribuições. Talvez não fosse todas. A pessoa mandou uma ou duas ou mais, né? A gente agrupou com muita contribuição. Você chegou a fazer uma análise por que a sua ideia não foi comprada, o que aconteceu? Então, em 2020... Aqueles dois grupos hemogênicos, né, que tomavam conta da cidade foram derrotados também. Então, o que pode ter acontecido para que essa sua ideia, que eu também acho que é muito legal, de você escutar as pessoas e não se esconder, mas uma coisa que me chamou muita atenção, na eleição, no período eleitoral, aparece gente, daqui a pouco desaparece todo mundo, você só vai ver daqui a 4 anos. Mas está vivo? Eu acho que o primeiro ponto é que a cidade clamava por mudança. Então, a primeira resposta para você, por que os dois grupos políticos que se alternavam no poder foram derrotados? Porque existia um anseio da sociedade por mudança. Isso era o primeiro ponto. Isso era muito evidente, embora tenha sido um ano de pandemia, faltando um pouquinho para as eleições, uns 15 dias, a gente andou, né, pelos bairros, então era um clamor. As pessoas tinham uma expectativa com o novo. Isso era muito evidente. Aí a segunda pergunta, por que a minha ideia não foi comprada? Em 2020, por que eu decidi participar das eleições numa candidatura de prefeito? Porque, como cidadã, até 2020, eu estava vivendo a minha vida, estava trabalhando, cuidando de filho, cuidando de casa. Qual que era a minha experiência política dentro do cenário político? Nenhum. Em 2019, diante desse cenário, né, de mudança, que estava no país inteiro e Rio Bonito também, a gente criou, junto com um grupo de amigos, uma associação, um grupo chamado Grupo Participa, em que a gente foi entender como se fazia política em Rio Bonito. Porque uma coisa você vê, ouve falar, isso dá uma perspectiva muito rasa, muito superficial. E a gente começou a ir a todas as sessões da Câmara, a ver todas as tribunas, quais eram os atos oficiais, e a comparar, e a ver a política pública, como que ela acontecia, como que ela foi planejada numa lei orçamentária, como que ela chegou lá para a pessoa. E a gente viu uma discrepância enorme.
Para você ter uma ideia, a nossa LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual, ela é um copia e cola de 20 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma secretaria senta para fazer, no ano de 2023 a gente vai executar essas políticas públicas. Então o secretário de Educação manda, o de Desenvolvimento Urbano manda, o de Econômico manda, o de Urbanismo manda, e aí o planejamento vai pegar todos aqueles projetos e vai direcionar as verbas, que é uma previsão orçamentária. Não acontece isso. Não acontece. A gente participou, na verdade, a audiência pública nem acontecia, era figurada, porque ela é uma exigência da lei. Então, quando a gente chegou lá a primeira vez, eles não tinham nem se preparado para fazer aquela audiência pública. Enfim, resumidamente, o que acontece? O prefeito aprova uma lei orçamentária daquele jeito, copia e cola de 20 anos atrás, e aí ele quer fazer uma festa, ele tem que fazer um remanejamento. Ele vai precisar ter equipe para o asfalto, ele faz um remanejamento. Fica um Frankenstein. E aí qual era o que acontecia em Rio Bonito? Os vereadores aprovavam 0,5% da possibilidade do prefeito remanejar, porque ele sabia que não tinha sido feito pensado, ele ia precisar remanejar. E aí, tendo 0,5%, ele tinha que pedir autorização da Câmara. Quando mandava para a Câmara, para a gente aprovar esse projeto, a gente vai ter que negociar aqui. É negociar mesmo politicamente. Então o prefeito ficava refém de tudo que ele precisava executar, tinha que passar pela Câmara. Resumidamente, você tem hoje uma política, o prefeito Peixe foi à justiça para tentar aumentar essa porcentagem, para que ele tivesse flexibilidade para fazer esse remanejamento sem precisar da autorização. Conseguiu por medida liminar e está fazendo ano passado, por exemplo, ele tirou dinheiro da habitação para fazer a festa. Essas discrepâncias, se você tem um planejamento, isso não acontece, né? Então, hoje, eu acho que o maior problema de Rio Bonito é essa falta de planejamento. Por que em 2020 a minha ideia não foi comprada? Porque não existia essa participação política, que hoje eu entendo que é preciso você estar atuante na sociedade para que as pessoas entendam o que você está falando. No ano de pandemia, eu não podia andar na rua. As pessoas falam assim, a campanha eleitoral agora é nas redes sociais. As redes sociais são 10%. Nem todo mundo está conectado. O que você fala não chega a todo mundo, né? A gente tem uma política do interior, as pessoas querem olhar para você, elas querem ver você, elas querem saber o que você está falando, elas querem saber se você está... Elas olham para você, a gente tem aquele cérebro reptiliano que sabe quando você está falando a verdade, quando você não está falando a verdade. Qual que era a minha intenção em 2020? Elevar o nível da discussão da cidade. Porque como eram feitas as campanhas? Naqueles bilhetinhos, naquele jornalzinho, naquela fofoca que fulano ficou com ciclano, que fulano está traindo ciclano. Era essa a política. Era aquele jornalzinho na véspera da eleição fazendo uma fofoca. A gente merece mais. E é isso que eu pensei em 2020, saindo de cidadã para candidata. O cidadão merece uma campanha melhor, merece projeto, merece programa de governo, merece saber o que você pretende, o que você não pretende. Então, a minha ideia era fazer essa discussão. Por conta do nosso plano de governo, que estava muito ajustado, a gente fez com muito carinho, fiquei praticamente 20 dias, até 2, 3 horas da manhã, escrevendo o nosso plano de governo, fazendo, concatenando tudo que estava sendo escrito, tudo que a gente ia. Imagina você me mandar uma ideia e você pegar o meu plano e não ver ela lá. Um voto a menos e você cai na descredibilidade. Pois é. Então agora, 2024, não temos pandemia, você já tem conhecimento, o povo já te conhece, seu futuro político. Então, eu só quero te dizer uma coisa, eu vou estar no cenário político, de alguma forma. Né? Tenho recebido na minha casa praticamente todos os grupos políticos. Nesse meu percurso, eu entendi duas coisas. Não se faz política sem orçamento. Eu fiz campanha de prefeito em 2020 por R$6.000, que foi uma vaquinha online, promovida pelo TSE, com a ajuda de amigos. Eu tive 1.346 votos, gastando R$6.000.
R$6.000. Porque a nossa intenção era discutir a cidade, era fazer as pessoas, colocar aquela pulga atrás da orelha e a pessoa pensar assim, será que Rio Bonito pode fazer diferente? Será que a gente tem condições de fazer diferente? Era essa a nossa intenção. Em 2022 eu me candidata a deputada estadual para continuar conversando com as pessoas, colocando essa pulga atrás da orelha. Será que a gente não merece ter um representante que ame essa cidade e saiba que aqui existem pessoas que têm demandas? Por exemplo, a gente teve 2 deputados estaduais eleitos na nossa cidade e desde 2009 existe uma lei do bilhete único. Em 2015, 2013, 2015, Rio Bonito começou a pleitear a participação na região metropolitana. Em 2018 nós passamos a fazer parte. Nós temos direito ao bilhete único. Direito, por lei. Uma pessoa hoje que trabalha no Rio gasta em média R$60, R$70. Ela podia gastar R$8,40. Rio Bonito na região metropolitana era um meio arranjado, né? Porque nunca funcionou, né? Quer dizer, os deveres todos, os direitos, quase nenhum. Até o telefone, eu não sei se ainda é assim. Você ligava para Rio Bonito, o fixo era interurbano. Então, por que é só o dever e o direito não? Porque a gente tem deputados que não representam a nossa cidade. Porque está na lei. Se você for na Rio Ita pedir para fazer um bilhete único, eles vão dizer assim, mas Rio Bonito não está na lei. É porque eles usam uma lei de 2009. Aí você vai com a lei de 2018, que o Rio Bonito está lá no anexo da lei, dizendo que o Rio Bonito tem direito a todos os benefícios, não só o bilhete único, mas a todos os benefícios, né, da região metropolitana, de água, de esgoto, de tudo. Eles falam assim, mas a gente tem que receber da FETransport. Quem vai fazer? Quem vai a FETransport? Será que eu, como cidadã, eu tenho a legitimidade para conversar com uma instituição de classe? Quem tem que fazer isso é o meu representante. Rio Bonito está desde 2009, depois entrou em 2018. Sabe por que nós temos o direito ainda de ficar na região metropolitana? Porque em 2019, Rio Bonito saiu da região metropolitana para arrecadação de ICMS, que a gente estava na região metropolitana que tinha Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E aí eles estavam perdendo, foi feita uma negociação. Rio Bonito saiu da região metropolitana, veio para a Baixada Litorânea, que a arrecadação é muito menor. Sabe com qual argumento? De que Rio Bonito não perderia o bilhete único, que nós nunca tivemos. Nunca tivemos. Então as pessoas gastam R$60, R$70 para trabalhar no Rio, para sair, porque Rio Bonito, infelizmente, não tem demanda de emprego para todo mundo. Então quem está buscando emprego, está buscando fora, podia pagar R$8,40. Com esse argumento, novamente, a segunda campanha, você estava sem dinheiro de novo, né? Não conseguiu vender ideia. Você vendeu para poucos. Né? Consegui vender um pouquinho mais, porque dobrei um pouquinho. 2024, na presença do contexto político, trabalhando lá, mas você não pode dizer se é candidato ou não, o que você vai fazer. Você pode? Não, ser candidata a prefeita? Então, eu quero estar no cenário. Hoje, qual é o meu pensamento hoje? Eu quero contribuir com a cidade que eu educo os meus filhos. Então, se eu tiver condições, apoio, recurso do partido, apoio político, apoio financeiro, para fazer o que Rio Bonito precisa fazer, você tem condições de fazer? Tenho. Eu fui estudar para isso. Eu fui fazer um curso de gestão pública de cidades inteligentes para poder saber como fazer. Porque como professora, eu não poderia entrar numa disputa sem saber o que ia fazer. É o que está acontecendo na nossa cidade hoje. Porque eu tinha 10, 12 anos, a minha mãe falava assim, vai fazer a faxina, vai limpar isso aí. Mas mesmo se você tiver um dia uma pessoa que faça, você precisa saber mandar como ela vai fazer. E é isso. Para você gerir uma cidade, 60 mil pessoas na sua mão, você não pode simplesmente achar que você é uma boa pessoa. Somente isso. Não é só isso que a cidade precisa. A cidade precisa de pessoas que sejam boas, mas que também sejam técnicas e que também saibam tirar projetos do papel. Quem vai fazer, quando vai fazer, com que dinheiro vai fazer, quem vai ser responsável. Se a gente não tiver isso, a gente está brincando com a cidade. Uma perguntinha. Daqueles 400... uma cidade inteligente, fontes de financiamento. Tem recurso disponível? Tem. Rio Bonito apresentou projetos para isso? Não. Nós temos hoje disponível
você acabou de falar, o ministro da Justiça deixou 150 milhões, saiu o edital hoje. Todas as cidades, o que acontece? No Pacto Federativo, a gente tem Estado, né, a gente tem Federação, Estado e município. Aonde que a vida das pessoas acontece? É no município, sempre. É no município. Não acontece no Estado, na Federação, acontece nas cidades. E mais dos 5.300 e poucos municípios, a maioria, 92%, é de até 60 mil habitantes. Como Rio Bonito. Bom, te agradecer, Núria, agradecer a sua presença. Na próxima, de repente, a gente já vai saber se ela vai ser candidata ou não, né? E vou te cobrar de novo a sua presença aqui. Eu agradeço pela oportunidade de falar, agradeço a CIB. Acho que, como eu falei lá no vídeo, acabei de comentar com você, em janeiro a gente fez um vídeo falando sobre desenvolvimento econômico. É urgente se fazer um plano de desenvolvimento econômico, chamando as entidades que geram emprego, que falam de emprego, que falam de renda. São vocês que fazem a cidade. Hoje está uma discussão, como que o município, só para a gente finalizar, como que o município vai competir com Shopee, com Mercado Livre, um comércio que está aqui? A gente precisa ter criatividade para que a gente possa dar à cidade o recurso que a cidade tem. A gente precisa conversar com quem está na ponta. Eu já não vou tão longe. Pega a nossa rua principal do comércio. Tem muita loja fechada. Loja fechada. E quantas ainda são de Rio Bonito? E agora, qual é a solução? Eu não tenho uma carta na mão. Não. Quem tem a carta na mão? Ninguém tem, mas a gente precisa discutir isso junto. Município, governo, gestão, a CIB, CDL, o sindicato dos trabalhadores, as partes, porque só quem sabe a fervura da panela é a colher que está mexendo. Ninguém pode de fora dizer e ter uma solução mirabolante. Não, o milagre só teve um que fez, né? Eu só acredito num caminho para Rio Bonito, do debate, do respeito ao diferente e ao protagonismo de quem está na ponta fazendo. Chega de a gente eleger gente que tem um monte de ideia, que vai fazer um 3D na caixa d'água e quando vai terminar o governo, você entregar uma política pública. Chega de aventureiro. Então tá, te agradeço. Muito obrigada. Temos muito mais a conversar. Agradeço muito a presença dela. Na próxima semana temos mais entrevistados e vamos ver se vamos tentar também botar uma sementinha nesse processo de discussão, nesse processo de criação de conhecimento. Diálogo.